Em um beco molhado e escuro, Sarah tentava se localizar usando a fraca fonte de luz do seu celular para iluminar o caminho à sua frente. Sarah fazia seu caminho aos arredores do seu bairro em torno de uma área densamente arborizada. Ela estava encolhida em seu casaco pois estava muito frio e a tempestade parecia durar uma eternidade. Além da escuridão, suas pálpebras estavam pesadas devido à chuva e ela não conseguia enxergar muita coisa, mas ela teve a impressão de ter visto algo branco se mover na sua visão periférica. Ela parou e olhou ao redor. Nada. Ela continuou andando, um pouco mais rápido agora para chegar logo em sua casa. Sarah reconheceu o lugar que estava e lembrou-se de um atalho que leva direto à rua de sua casa. Ela costumava usar esse atalho quando brincava de esconde-esconde com seus amigos quando era criança. Porém, esse atalho era por uma pequena trilha no meio da floresta. No início ela até hesitou, mas chegou à decisão que precisava chegar logo em sua casa o mais rápido possível. Sarah então entrou na floresta. Logo na primeira árvore, ela notou algo estranho. Havia uma marca feita na árvore. Era um círculo com um X dentro. Ela não sabia a origem nem o significado daquilo, então ela imaginou que era apenas um símbolo de alguma gangue do seu bairro ou algo do tipo. Continuando pela trilha, ela se lembrou dos momentos de diversão e lembranças daquele lugar quando ela era criança. Ela pensou em voz alta: tenho saudade daqueles tempos, quando o mundo não era tão entediante. Ela parou a frase. Sarah ouviu um som de galho de árvore sendo pisado atrás dela. Apavorada, ela começou a correr pela floresta. Em alguns minutos ela estava perdida. Ela continuava correndo na esperança de encontrar uma saída. Sua falta de atenção resultou em um tropeço sobre um galho de árvore. Na tentativa de se levantar às pressas, ela torceu o tornozelo. Alguém, por favor, me ajude. O som de galho sendo pisado se tornou. Ela tentou se levantar e correr, mas sua lesão manteve ela em um só lugar. Ela fechou os olhos de medo e quando abriu de novo, um homem alto, pele branca, vestido um terno preto, parou diante dela. Ela não conseguiu enxergar direito o rosto deste homem, mas ela percebeu que ele era desprovido das características faciais, sem olhos, sem boca ou ao menos nariz. Ela começou a gritar de medo, mas logo foi silenciada por um dos tentáculos que brotou das costas dessa criatura, enquanto os outros tentáculos rasgavam as roupas de Sarah, que estava prestes a ser estripada e morta. Duas da manhã. O que antes era um simples garoto, agora havia se tornado um psicopata de sangue frio. Jeff the Killer tinha acabado de fazer mais uma vítima. Ele lentamente caminhava na chuva até chegar ao local onde ele um dia chamou de casa. Jeff ficou relembrando memórias trágicas do seu passado, segurando 2 garrafas de uísque nas mãos. Além de se tornar um assassino, de vez em quando ele se embriagava na noite. Seu cérebro foi preenchido pelo cheiro de assassinato. Aquele mesmo pensamento que cruzou sua mente psicopata no início de sua adolescência retornou. Jeff começou a recordar da noite que ele matou sua família inteira. Ele riu com suas lembranças. Se não fosse por sua insanidade, ele teria pensamentos de arrependimentos e remorso por ter tirado a vida das pessoas que antes o amavam. Mas isso não aconteceu. Jeff só pensava em uma coisa: matar. Agora já eram 3 da madrugada. E após ter tomado vários goles de uísque, ele se levantou. Que merda eu ainda estou fazendo aqui? Disse ele. Ele caminhou pela casa e tomou um pouco mais de uísque. O álcool atingiu seus lábios quentes, sangrentos, e ele sentiu uma sensação estranha. Ele ficou na sala, olhando para a floresta do lado de fora da casa. Jeff checou seus bolsos. Haviam cigarros, um isqueiro e, é claro, sua faca. Jeff sentia que algo estava errado. Ele sentiu algo muito estranho, uma sensação que ele já tinha visto antes, mas nunca tão forte. Uma vontade imensa de matar alguém, derramando até a última gota de sangue. Ele saiu de sua casa para a noite fria e úmida. Jeff estava agora na rua escura. Sua única fonte de luz era uma lâmpada que iluminava o caminho. Ele começou a caminhar em direção à floresta. Ele cambaleava um pouco devido à enorme quantidade de uísque que ele havia consumido naquela noite. O assassino se aproximou da floresta desolada. Ao entrar, ele percebeu algo. Jeff percebeu que a floresta ficava ao lado de um cemitério.
Jeff acenou para o cemitério, pois era lá que foi enterrado o corpo dos familiares que ele mesmo matou. Então ele desviou o caminho da floresta e começou a caminhar em direção aos túmulos. Ele se aproximou de uma lápide. Jeff apreciou o cheiro podre de morte. O cheiro de cemitério se misturou com o cheiro de sua blusa branca cheia de sangue de suas vítimas. Jeff parou e olhou para o túmulo de granito. Sua visão estava completamente embaçada, por isso não conseguia ler o nome que estava na lápide. Jeff voltou e começou a caminhar em direção à floresta. Dentro da floresta, Jeff viu algo. O que parecia ser um pequeno pedaço acinzentado de papel parecia estar pregado em uma árvore. Com os olhos embaçados, ele não foi capaz de ler. Ele apenas arrancou a folha da árvore e continuou. Tomando mais um gole de sua garrafa de uísque, ele observou a floresta em uma névoa de embriaguez. Jeff admirava a escuridão. Ele lembrou de um corredor negro, onde um assassino poderia facilmente cortar o pescoço de suas vítimas sem ser visto. Enquanto ele continuou andando, a escuridão girava em torno dele. Jeff começou a ouvir som de galhos sendo pisados se aproximando dele. Quem está aí? Perguntou Jeff. O som foi ficando mais alto conforme ele olhava para todos os lados tentando localizar de onde vinha o som. Vamos, fracassado. Eu não gosto dessas brincadeiras. Quando Jeff disse isso, o arbusto atrás dele começou a mexer. Ele se virou bruscamente com sua faca, preparando para atacar, mas logo percebeu o que era aquilo. Malditos ratos. Depois que percebeu que era apenas ratos, ele continuou caminhando no meio da noite. A chuva continuava caindo contra as costas. A sua visão foi se tornando muito embaçada e o barulho foi crescendo dentro de sua cabeça. Um ruído nauseante fazendo com que Jeff sentisse dor, tanta dor que ele caiu de joelhos no chão. As duas garrafas de uísque caíram no chão, uma contra a raiz de uma árvore espalhando pedaços de vidro para todos os lados, enquanto a outra permaneceu intacta. Sua visão estava se acostumando com a escuridão daquela floresta. Então ele viu algo. Um rosto totalmente branco a poucos metros à sua frente. Que porra é essa? Jeff riu enquanto a criatura observava. Você não é um rato como eu pensei que fosse. Ou é? Com a chuva densa, Jeff viu a coisa simplesmente sumir. É isso? Eu estou pronto para brincar. Onde você se escondeu, filha da puta? Jeff disse na esperança de ouvir alguma resposta. Ele começou a caminhar de novo e sentiu um pequeno formigamento em seu pescoço. Não se esconda, desgraçado. Caia fora dos arbustos para que eu possa matá-lo. Jeff puxou a lâmina brilhante do bolso do seu casaco e começou a cortar as árvores na escuridão. Saia! Saia, seu filho da puta! Não se esconda! Eu irei te encontrar, nem que eu tenha que derrubar a floresta inteira para isso. Jeff apunhalou o tronco de árvore que estava à esquerda de sua visão. Ele ficou surpreso ao ver que quando a faca encostou no que ele pensava ser uma árvore, desapareceu na escuridão em uma questão de milissegundos. Não sabendo o que fazer, ele olhou rapidamente em direção à sua direita. O que estava em pé diante de Jeff era um homem extremamente alto, magro, vestido com um terno preto e limpo. Isso era tudo que Jeff podia ver no momento. A imensa escuridão em sua visão ainda embaçada não permitiu ver mais do que isso. Jeff olhou para o rosto daquele homem alto. Ele logo notou a falta de características faciais sobre este homem. A face desta coisa era completamente vazia, sem olhos, nariz ou boca. Apenas uma cabeça pálida e branca. Isso fez com que Jeff se sentisse um pouco desconfortável. Mas logo ele começou a rir. Então é você. Você é o filho da puta que me perseguia pela floresta, hein? Jeff olhou para o vazio mais uma vez. Eu não sei que diabos é você, mas você me lembra eu mesmo antes de me tornar este demônio que sou hoje. Seu rosto lindo branco, só está faltando um grande sorriso. Jeff começou a rir descontrolavelmente. No entanto, não durou muito. Seus ouvidos logo começou a ouvir altos ruídos de estática e novamente caiu de joelhos. Agora Jeff estava sentindo uma enorme dor na sua cabeça devido a este barulho. Aquele homem alto era responsável por isso e ele apenas observava Jeff agonizando em dor. Os ruídos pararam. Jeff se levantou rapidamente correndo na direção daquele homem, segurando a faca na sua mão na tentativa de feri-lo. Mas era inútil, pois sempre que Jeff se aproximava do homem alto, ele simplesmente se teletransportava para outro lugar evitando os ataques. Então os dois começaram a lutar.
Jeff notou que o homem tinha tentáculos em suas costas que mais pareciam braços. Eles agarraram Jeff. Em sua resposta, Jeff cortou um dos tentáculos. Em questão de segundos, outro tentáculo se regenerou nas costas daquele homem. Isso surpreendeu Jeff. Ele sabia que estava em desvantagem lutando no meio da floresta, pois sempre acertava uma árvore achando ser aquele homem. Então Jeff começou a fugir do adversário. Ele correu até chegar num local sem árvore. Por instinto, Jeff correu até o cemitério onde não havia nenhum galho para confundir sua cabeça. Naquele local, havia uma placa que ele não tinha visto antes que dizia: "Não entre nessa floresta à noite. Um homem alto foi flagrado recentemente. Alguns o chamam de Slenderman. Tome cuidado. Entre por sua própria conta e risco." O que quer que esteja perseguindo Jeff desde a floresta era denominado como Slenderman. Um nome perfeito para a descrição da criatura sem rosto. Jeff correu para o cemitério, onde ele esperou por seu inimigo, empunhando sua afiada faca sangrenta. O plano de Jeff funcionou. Slenderman hesitou no início, mas finalmente saiu de sua zona de conforto e saiu da floresta. Jeff tentou atacá-lo, mas um dos tentáculos novamente agarrou ele, jogando contra uma árvore próxima. Jeff se levantou em uma velocidade incrível, já estava bem na frente do Slenderman, fez um corte profundo em um dos braços. Dessa vez, o corte não se regenerou. A figura branca não demonstrou nenhuma emoção e lançou Jeff novamente para longe. Dessa vez, Jeff colidiu de cara com uma enorme pedra. Quando Jeff caiu no chão, algumas gotas de sangue começou a derramar em seu rosto. Jeff riu. Isso é o melhor que você pode fazer, Slend. As surras de cinta que eu tomei do meu pai quando era criança doíam mais do que seus golpes. Você é fraco. Slender permaneceu em silêncio, mas continuou lutando. Ele arrancou uma lápide e lançou contra Jeff, acertando ele em cheio. Mas antes de acertá-lo, Jeff havia atirado uma faca diretamente no Slenderman. Com uma precisão incrível, a faca cortou o braço esquerdo do Slenderman, que começou a jorrar sangue. Slender rapidamente se teletransportou para a escuridão. A lápide de granito quebrou em alguns pedaços quando acertou Jeff. Ele novamente estava no chão, um pouco inconsciente, derramando muito sangue. Ele quase morreu. Ele não ficou lá por muito tempo. Slenderman ressurgiu e lançou Jeff contra uma sepultura. A pedra explodiu com o impacto do corpo de Jeff. Jeff se levantou e seus olhos focaram naquela lápide. Em um rápido instante, Jeff reconheceu o túmulo que estava. As palavras escritas na lápide foram reconhecidas por Jeff. Ele leu o nome de seu irmão: Leon. Jeff se sentiu mais forte. A raiva dominou seu instinto assassino e ele atacou Slenderman em velocidades extremas. A faca de Jeff fez alguns cortes no corpo do Slenderman, rasgando alguns pedaços do terno, ferindo o Slenderman. Ferido, Slenderman correu e desapareceu na floresta. Vamos lá, filho da puta. Eu não terminei com você ainda. Quero ajudá-lo a dormir, Slenderman. Você me parece muito cansado. Tudo estava a favor de Jeff. Sua mente estava mais insana do que nunca. Jeff correu para dentro da floresta procurando por Slenderman. Ele corria em uma velocidade incrível e, como ainda estava bêbado, ele tropeçou. Ele caiu no chão e sentiu cacos de vidro da garrafa que ele tinha deixado quebrar há poucos minutos, e o líquido de álcool ainda estava no local. Quando se levantou, Jeff percebeu que deixou sua faca cair no chão. Ele olhou ao redor, mas não encontrava. Jeff procurava desesperadamente no terreno por sua faca. Ele encontrou a outra garrafa de uísque que ainda estava intacta. Jeff espalhou um pouco de líquido da garrafa e, com seu isqueiro, iniciou uma chama para iluminar aquele local para encontrar sua faca. Jeff então viu sua faca a 1 metro de distância, mas antes que ele pudesse fazer outro movimento, Slenderman apareceu diante dele. O rosto de Slenderman agora não estava mais liso e branco como antes. Estava com cortes e manchas de sangue. Mesmo que ele parecesse machucado, Slenderman permaneceu forte. As chamas intensas começaram a se alastrar. Ambos os adversários fugiram das chamas. Em questão de segundos, a floresta inteira estava queimando. Jeff olhava para ver se havia algum lugar que não havia fogo, enquanto Slenderman apenas se batia Jeff com seus tentáculos. Jeff lutou, ignorando o laranja e vermelho que cobriu o ambiente. Jeff escapou do homem alto, pegou sua faca e correu. Mas sem sucesso, Jeff foi puxado pelo Slenderman e agora estava preso a um de seus tentáculos. Slenderman lançava Jeff de um lado para o outro. Em um momento, foi possível ver o osso de Jeff sendo quebrado. Jeff conseguiu enfiar sua faca no peito do Slenderman e quando fez isso, foi lançado contra outra árvore. Sangue jorrava de sua boca e feridas foram abertas enquanto ele gritava de dor.
Em seguida, Slenderman fugiu. Ele se teletransportou para uma área segura onde a floresta não tinha sido queimada. Enquanto ele fugia, ele percebeu que Jeff estava caído no chão e não havia como ele fugir. O homem alto podia ouvir Jeff gritando, mesmo estando longe. Ele continuou a se afastar e deixou Jeff para queimar nas chamas. O fogo aumentou ainda mais, cercando Jeff. Ele não conseguia evitar aquele calor intenso. As chamas encurralaram Jeff contra uma árvore. Então o fogo envolveu ao redor de Jeff. Não havia mais esperança para ele. Jeff estava no seu limite. Não havia para onde ele fugir. Jeff ergueu a cabeça e olhou as chamas se aproximarem dele. Ele não tinha certeza, mas enquanto caía em desmaio, ele ouviu uma voz assombrosa na sua mente. Eu digo, Jeff é imortal. Jeff não pode morrer. Uma menina com o nome de Sarah Borges foi dada como desaparecida. Ela foi vista pela última vez no Drop-In Bar em torno das 21 horas. Se você tem alguma ideia sobre o paradeiro de Sarah Borges, ligue para o número que está aparecendo na tela. Agora outra notícia. Um incêndio florestal de grandes proporções deflagrou uma área local. A causa ainda não foi descoberta. Os investigadores estão estudando o caso, mas o fogo já foi extinto. Será uma lástima na vida dos animais que viviam naquela floresta. Voltaremos quando tivermos mais informações sobre o acontecimento. Marcos desligou a televisão e desmoronou sobre o sofá. Hey querida, o que acha de darmos uma olhada na floresta? Agora já apagaram o fogo. Já imaginou se encontrarmos a garota que está desaparecida? Gritou Marcos para sua esposa. Podemos fazer isso outra hora? Eu estou ocupado agora, Marcos. Se a polícia não consegue encontrar a garota, por que acha que conseguiremos? Ah, vamos lá, não vai doer nada. Não vai ser nada mais do que uma caminhada de 5 minutos. Ah, tudo bem, eu acho. Mas só 5 minutos apenas. Só deixa eu terminar de dar banho na nossa filha. Marcos colocou o sapato e saiu da sua casa com sua esposa. Assim que saíram para o quintal, eles podiam ver algo se movendo na sua direção. Parecia um homem. Conforme ele se aproximou, eles notaram que pareciam queimaduras graves no seu rosto. As pálpebras da criatura foram completamente queimadas e ele carregava um sorriso natural que se espalhou pelo seu rosto. Ele estava completamente pálido, com toques de cinza onde parecia que ele tinha sido queimado, e um cabelo longo chamuscado. Hey amigo, você precisa de alguma ajuda? Perguntou Marcos. Pare, Marcos, não sabemos quem é ele. Ele pode ser um assassino, caramba. O homem moveu-se rapidamente para o casal. Quando ele se aproximou deles, ele pegou uma lâmina grossa coberta por um líquido vermelho. Eu não preciso de ajuda, mas eu acho que posso ajudá-los a dormirem. Jeff cortou o pescoço do homem com uma faca e ele caiu no chão. Sua mulher começou a gritar em voz alta, então Jeff tampou sua boca e enfiou a faca em seu coração. Você não precisa se preocupar comigo. Apenas vá dormir. A filha do casal estava em seu quarto e pela janela assistiu seus pais sendo mortos por Jeff e viu ele fugindo para a floresta. Enquanto ela via seus pais naquela poça de sangue, seus olhos ficaram completamente negros. O nome da filha desse casal era Jane, e mais tarde seria conhecido como Jenny the Killer.